Bem-vindos ao curso Memorização de Versos Bíblicos. Hoje estudaremos sobre a compreensão textual, interpretação de texto, contexto, etimologia da palavra e também estudaremos um pouco sobre implicações lógicas. Dentre as aulas que aqui foram postas, essa é uma das mais importantes, porque ela vai ajudar você a não só a aprender o texto, mas como dissertá-lo da maneira correta. A interpretação certa de determinado versículo fará toda a diferença, principalmente quando você está transmitindo a palavra santa de Deus a alguém. Então vamos começar. A compreensão textual, nada mais, nada menos, é quando você lê um texto, você efetua aquela leitura e compreende aquilo que você acabou de ler. Quando você lê e o entende, você tem a compreensão textual. Ela é necessária quando lemos qualquer coisa, seja na Bíblia, seja em livros, para que possamos entender do que o leitor nos transmite. Aqui eu colocarei um exemplo de um verso fictício, no qual eu criei para que possamos trabalhar em cima dele. Lógico que sei que daqui dos quais estudam nesse curso, há pessoas que são formadas, principalmente no ramo de letras, e como há pessoas que não têm formação acadêmica, que às vezes nem terminaram o ensino fundamental direito, mas elas conseguem ler a Bíblia. Então eu vou procurar nivelar para que todos possam compreender. O texto no qual será utilizado é um verso fictício. Ele não existe na Bíblia. Apenas utilizarei para que a gente possa compreender como funciona a compreensão textual e etc. O primeiro texto, no qual eu vou colocar como se fosse verso 22, vou dividi-lo em 3 versos, 21, 22 e 23. Diz o seguinte: E foi João para a casa de praia. Quando eu leio esse texto, eu compreendo que uma pessoa chamada João foi para a casa de praia. Compreensão simples, precisa e objetiva. A interpretação textual é aquilo que podemos concluir a partir do texto. São ocasiões que podemos imaginar que tem ocasionado dentro do texto. Podemos até fazer deduções, contudo, sem extrapolar, exagerar, sair totalmente do sentido do texto. Como aqui está escrito que João foi para a casa de praia, eu posso fazer a interpretação de que uma pessoa chamada João, ela decidiu ir. Como ela foi? Será se ela foi de carro? Ela foi de bicicleta? Ela foi a pé? E por que ele foi? Será que ele foi porque recebeu algum convite de um amigo? E por que ele decidiu ir para a casa de praia? Será se a casa era dele? Era alugada? Então a interpretação me ajuda a saber o que está acontecendo nas entrelinhas. Contudo, quando eu começo a dar asas à imaginação, eu saio completamente da interpretação textual e cometo equívocos devastadores. É importante a gente se ater a isso, por quê? Porque através desses equívocos que se distanciam da veracidade do verso, é que muitas pessoas formulam falsas doutrinas, deturpando a veracidade do versículo. Como, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ou mal intencionada, ou que não compreende ainda como funciona corretamente a leitura de um texto, ela deduz da seguinte forma: E foi João para a casa de praia. Ah, João?
João, ele era um homem rico, então ele decide ir para casa de praia. Como ele foi? Ele foi em seu helicóptero, pegou o helicóptero juntamente com o seu piloto e decidiu ir. Agora, o que sucedeu? Por que ele foi? Ora, ele foi porque ele queria comer, queria beber, ele queria algo que o satisfazesse. Então ele decide ir para a sua casa de praia, uma casa milionária na qual esse João tem. Você compreende? Interpretar dessa forma, ela não tem base de que realmente isso aconteceu. Então, ele pode estar deduzindo algo errôneo e transmitindo deturpações devastadoras. Então, para que eu consiga compreender, vamos olhar para a tela novamente, e eu vou abrir aqui o verso 21, para que possamos compreender melhor. É necessário que dentro de um texto eu sempre averigue, para que eu tenha uma interpretação melhor, o texto anterior e o texto posterior. Vamos averiguar aqui o anterior. O anterior diz: cansado de tanto trabalhar, pegou o ônibus. Agora vamos para o texto posterior. Descansar e tirar umas férias. Já muda totalmente a interpretação de que o outro fez. Por quê? Olha a compreensão simples. Cansado de tanto trabalhar, pegou o ônibus e foi João para a casa de praia, descansar e tirar umas férias. Você compreendeu? Agora, como é que eu posso interpretar? Uma pessoa chamada João, ela estava tão cansada do período árduo de trabalho que ela teve, que ela decidiu ir para a casa de praia. Agora, como ela foi? O texto deixa claro. Ele pegou o ônibus. Então, o transporte que ele teve foi o ônibus. Não um helicóptero, como aquela interpretação errada, mas um ônibus. Agora, por que ele foi para a casa de praia? Porque ele estava cansado do trabalho. Agora, e qual a finalidade? A finalidade que João teve de ir à casa de praia foi para descansar e tirar umas férias. Essa é a interpretação verdadeira e honesta. Agora sim, eu posso tentar indagar em qual circunstâncias, período aconteceu. Por exemplo, eu posso pegar esse texto e formular assim: bom, ele estava cansado de trabalhar. Qual era o trabalho dele? Por que ele pegou o ônibus? Ele não poderia ter pegado um outro transporte? Por que a casa de praia? Então, quando há um versículo assim, dessa forma, o que é que eu posso fazer para ter mais exatidão? Recorrer ao contexto. O que é o contexto? Um exemplo sobre o contexto é lá em João 9,6, quando Jesus cura um homem cego de nascença e manda ele lavar os olhos no tanque de Siloé. Então o que acontece? No verso 6 diz assim, vamos lá? Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego. O que acontece? Quando você não compreende o contexto, você faz uma interpretação equivocada. Eu já ouvi, tá? Uma pessoa dizer que aquele cuspe de Jesus com a lama, ali era um dos vastos milagres que Jesus poderia efetivar. De tal maneira que a gente também poderia efetivar. Então essa pessoa que falou isso, ela pegou um copo de água, gargarejou, né? Expeliu dentro do copo, colocou um pouco ali de barro e estava vendendo aquilo dali como uma representação de Cristo. De que se a pessoa tomasse um golinho ou então passasse aquela gororoba em qualquer parte do corpo, a pessoa seria curada.
que não possamos recorrer a isso, né? Que isso é uma heresia vasta. Mas vamos o que o contexto vem a nos dizer. Quando Jesus cospe na terra e faz aquele lodo, quando estudamos o contexto de maneira minuciosa, entendemos que, na época em que Jesus fez isso, em Siloé, era sábado, e nesse período, Jesus não deveria, para os anciãos, para os religiosos da época, escribas, fariseus, fazer qualquer bem ou mal no dia de sábado. Então, quando Jesus fazia qualquer cura, para eles era uma afronta. Mas só que tinha uma tradição dos anciãos que, em hipótese nenhuma, deveria ser misturado água com qualquer outro artifício. Lembrando que, quando Jesus cospe e faz um lodo, é como se fosse uma argila. Na tradição dos anciãos, não poderia ser feito. Então, eles concluem lá em João 9,16, dizendo: E alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então, quando Jesus faz essa prática única, exclusiva, Jesus está incitando os fariseus como se quisesse dizer: olha, na vossa tradição não pode fazer, mas eu posso, porque além de curar, eu sou Deus. Essa é a conclusão que devemos tirar. Porque é uma condição única que Jesus faz, e quando Jesus elabora esse ato de misturar saliva com barro, Jesus está ali mostrando aos fariseus que a tradição deles para nada serve perante o Filho de Deus. E que o mais importante entre seguir uma tradição e entre acreditar em Cristo é crer em Cristo, pois Ele tudo pode. Essa é a condição do contexto que me permite chegar a essa conclusão, a essa interpretação. Eu não posso de forma alguma sair dela. Se no contexto histórico mostra que era uma tradição dos fariseus, então eu tenho que conciliar com o ato de Jesus e formular com aquilo que os fariseus já tinham taxado, para que eu venha ter uma boa compreensão do texto. Eu não venha a permear, formulando heresias e doutrinas que saem totalmente daquilo que o escritor e as escrituras nos transmitem. O contexto, nada mais, nada menos, são as informações históricas, arqueológicas e antropológicas, que através delas são comprovadas e certificadas a ocasião que ocorreu sobre determinado fato. No caso aqui, ficticiamente, vamos supor que eu consegui pegar um livro e que esse João ele ficou marcado na história. Escreveram sobre ele, há achados científicos sobre ele, sobre o período que ele viveu, e eu descubro no contexto na qual estou estudando que esse João, o trabalho dele era de pintor. E ele trabalhava 12 horas por dia, sendo que ele só tinha descanso uma vez por mês. E que ele, por ser pobre, não possuía transporte. Então, o único transporte que ele poderia se recorrer e se locomover para um lugar a outro era o transporte público. A casa de praia que ele decide passar as férias e descansar fica no arquipélago, onde há pessoas ali que preservam por um local distantes de barulho,
distantes de tecnologias, que aquelas pessoas que vivem naquele arquipélago, eles prezam pela vivência primitiva e arcaica. Então, ele descobre esse lugar e decide ir lá descansar pelo seu trabalho árduo e tirar as férias. Agora sim, compreendendo o contexto, eu tenho uma veracidade deste texto. E assim eu posso tirar as conclusões de maneira honesta, a fim de não deturpar esse verso. Vou mostrar a vocês na tela uma foto de um livro que são comentários bíblicos do Novo Testamento. Ele é muito bom para você querer encontrar o contexto de determinado versículo. Não sei quanto ele custa, não estou vendendo ele, mas eu estou apenas indicando, caso você queira saber mais sobre determinada passagem da Bíblia. Agora, compreendido sobre a compreensão textual, a interpretação textual e o contexto, vamos pegar agora um versículo bíblico para que possamos agora trabalhar com ele. Vamos lá? Dentro do curso, eu garanto que pessoas já pegaram as técnicas e já decoraram alguns versículos. Porém, o que me preocupa é se o versículo está dentro daquilo que realmente quer nos transmitir, para que não possamos ter equívocos e ser formuladores de doutrinas não cristãs. O texto comum que muitos decoram é Filipenses 4,13. É um texto simples que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu compreendi que posso todas as coisas naquele que me fortalece, que no caso aqui seria Cristo. Mas tem pessoas que interpretam da seguinte forma: tudo posso é ter a garantia de que eu posso ter um carro, uma casa, ser bilionário, que eu posso ter uma saúde ampla, que eu posso ser uma pessoa extremamente datada em bens materiais. Então eles começam a formular uma interpretação exagerada, saindo totalmente do texto. E isso é porque eles não recorrem ao texto anterior. Vamos averiguar. Em Filipenses 4,12, o texto anterior ao 13, diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em hipótese nenhuma eu posso deixar o texto isolado e formular interpretações equivocadas. Eu tenho que sempre averiguar o texto anterior, posterior, de preferência também todo o contexto, tudo que há naquele capítulo. Mas aqui vamos minimizar para poder compreender. Ou seja, qual é a interpretação que eu posso ter aqui? É que em todas as circunstâncias que as aflições venham a nos atingir, as tribulações venham a passar, eu consigo superá-las porque a minha fé está veemente na pessoa de Cristo. Então, ele me dá forças para que eu possa prevalecer sobre aquelas tais circunstâncias. Aqui nem momento fala em obter bens materiais, em obter carrões. Não, aqui fala em continuar com a fé na pessoa de Cristo Jesus. Porque é Ele que me transmite esperança, paz naquilo que o mundo não pode conceder. Essa seria uma interpretação veemente ao texto. Sabendo agora dessas circunstâncias que te ajudam a compreender melhor aquilo que o autor quer nos transmitir, é de subimportância
que você venha a praticá-la sobre toda a leitura da Bíblia. Faça a compreensão textual, uma leitura simples. Interprete-a da maneira correta, sem fazer umas perguntas que te ajudem a interpretar de uma maneira simples, precisa e objetiva. Se você tiver dúvidas, para que você não venha sair da veracidade das Escrituras, recorra ao contexto histórico. Compre um livro que consiga te ajudar e assim você possa ter uma conclusão verídica na pureza das Escrituras. Bom, agora aqui vou formular algumas precauções que você deve ter ao ler qualquer versículo bíblico. A primeira delas é sobre o acento agudo. O acento agudo é importante para acentuar a sílaba tônica, tornando a vogal mais forte. Então, sabendo disso, eu vou mostrar agora na tela um versículo bíblico e vou duplicá-lo. Eu quero que você leia e quero que você note a diferença, se há diferença entre os dois. Percebeu alguma diferença? Bom, certo cidadão leu em Oséias 3:1, como está na tela, de uma maneira extremamente equivocada. Ele leu da seguinte forma: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Foi dessa forma que ele leu o texto. Totalmente equivocada. Porque no texto original, o acento agudo está em cima do U. Então o sentido muda. Quando eu digo, pega uma mulher seu amigo e adultera, é literalmente ele fazer um ato libidinoso com aquela mulher. Ele praticar o ato de adultério. Agora, se ele lesse com um acento como está verdadeiramente no versículo, ele leria da seguinte forma: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu irmão e adúltera. Ou seja, a mulher já tinha praticado um ato de adultério, ela já tinha efetivado uma ação que ela já era adúltera. Aqui Deus, em hipótese alguma, está mandando Oséias cometer um pecado. Até na implicação lógica que podemos enfatizar aqui, é que Deus, sendo o ser santo, puro, genuíno, soberano, em hipótese nenhuma, faria um ser humano pecar, se o pecado é aquilo que nos distancia de Deus. Então esse cidadão pegou esse texto e, infelizmente, ele queria adulterar, e o pior foi a mulher que ele queria adulterar, o marido estava concedendo porque estava na Bíblia. Você pode entender o absurdo da pessoa que não consegue ler de uma maneira genuína. Então, preste muita atenção no acento agudo, para que você não venha cometer tal ato e querer formular uma doutrina que a Bíblia não ensina. Um segundo exemplo que a gente também deve ter cuidado é sobre o ponto de interrogação. A interrogação é utilizada para fazer uma pergunta ou até formular uma ocasião irônica. Certa seita pegou lá em João 10:34, que diz: E disse-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Aqui há um ponto de interrogação. Aqui em nenhum momento Jesus está endereçando que o homem ele pode se tornar um Deus, ou ele é um Deus. Não. Jesus está sendo irônico aqui, além de estar formulando uma pergunta. Se você quiser ser mais preciso nesse texto, é só averiguar as raízes do contexto e da etimologia.
A palavra usada aqui, deuses, ela também é utilizada para juízes ou pessoas propensas a julgarem. Então, quando Jesus diz, sois deuses, na realidade, ele está dizendo, quem são vocês para julgarem? Ou, vocês por acaso são juízes agora? Então, muito cuidado. Quando você vê um versículo assim, leia ele de uma maneira correta. No caso aqui, sois deuses e não sois deuses. É totalmente diferente. Que você possa compreendê-lo na raiz do seu contexto e na etimologia, que daqui a pouco iremos explicar como funciona. Então, muito cuidado para que você não venha a destinar certa doutrina em cima de um verso ou de uma leitura equivocada. Outra também que devemos ter muito cuidado é sobre a vírgula. A vírgula, ela é utilizada para pausar, separar ou enfatizar as expressões. Por exemplo, lá em Lucas 23, 43, há um versículo que usa a vírgula de uma maneira magistral, mas contudo há pessoas que querem deturpar a maneira que a vírgula ela é colocada. Vamos lá averiguar? Assim diz, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse texto, ele não tem vírgulas. Então Jesus endereça essa palavra para aquele que estava com ele na cruz. No caso, um dos dois ladrões. E ali, ele formula uma frase afirmando, hoje estarás comigo no paraíso. Há pessoas que teimam dizendo que não. Ali está escrito da seguinte forma, e disse-lhe Jesus hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Dessa forma muda totalmente o sentido. Por quê? Quando coloca-se uma vírgula depois do hoje, está dizendo que Jesus está falando aquele homem hoje. Mas estar no paraíso não será em poucas horas ou após sua morte. Será em uma ocasião que só Deus sabe. Mas só que quando não há vírgula, isso quer dizer em poucos instantes, em uma margem de tempo que sucede a um período de 24 horas, ou seja, em poucas horas, ele estaria com Cristo no paraíso. Para resolver tal problema, já que na Bíblia está escrito da forma sem vírgula, e que afirma que hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, naquele momento na qual se sucede a sua morte, recorremos à etimologia, recorremos aos achados gregos, na qual a Bíblia ela foi escrita no grego koiné. E no grego koiné do Novo Testamento, lá não tem ponto ou vírgula, porque não tinha. Então, quando você faz uma análise sintática do texto, não está errado em você colocar, e disse-lhe Jesus, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o texto está correto, não necessitando implementar uma vírgula. Então, cuidado com as vírgulas, ou se alguém quer implementar uma vírgula, porque está acrescentando algo que não está nas Escrituras. Então, o texto escrito em Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso, não necessita de vírgulas. E se há alguém que quer acrescentar isso, ele está deturpando as Escrituras. Então, fique atento à vírgula, que ela pode mudar muita coisa e até formular heresias. Agora, vamos compreender como se sucede a etimologia da palavra. A etimologia nada mais, nada menos que é a raiz da palavra. E a raiz da palavra, no caso do período neotestamentário, Novo Testamento, na qual foi escrito, é no grego koiné. Então, quando você pega uma palavra na qual você tem dúvida, ou na qual alguém está falando algo
que não está na Bíblia, ou que foi modificado na Bíblia, você se recorre àquela palavra na sua raiz, no grego. Há uma heresia, e até mesmo uma seita, que formula que não devemos adorar a Jesus, adorar somente a Deus. Então, quando recorremos à etimologia e averiguamos, a palavra utilizada para adorar é proskínio. E proskínio quer dizer, em primeira definição, adorar, venerar ou prestar homenagem. Então, o que acontece? Lá em Mateus 2:2, quando os reis magos vieram do Oriente e se apresentaram a judeus, perguntaram: onde é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A palavra aqui é proskínio, que quer dizer adorar, venerar ou prestar homenagem. Então, essas três palavras no português são sinônimos, ou seja, a mesma coisa. É interessante que essa mesma palavra aparece em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A palavra adorarás é a mesma que Mateus 2:2, proskínio na etimologia, que quer dizer adorar, venerar ou prestar homenagem. Então, você adorar a Deus como adorar a Cristo é a mesma coisa. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento sobre a raiz etimológica da palavra, ela pega Mateus 2:2, tira adorar e coloca prestar homenagem, que dá uma conotação de ser algo passageiro, temporário, uma simples comemoração básica, uma lembrancinha. É isso que dá o sentido. Mas quando você consegue obter o conhecimento através dessa raiz etimológica, você averigua que é a mesma coisa. Então, é errado tirar uma palavra, substituir por outra, para tentar menosprezar a Cristo. Então, a raiz etimológica, no caso do exemplo desse texto, ela é fundamental para tirar as dúvidas e não cair nas garras das heresias, das seitas que tanto propagam algo errôneo ao ponto de até mexer, deturpar e trocar a palavra dentro das Escrituras. Agora vamos falar um pouco sobre as implicações lógicas. As implicações lógicas é aquilo que a qual você compreendeu, você interpretou, você tem o contexto em mãos, a etimologia em mãos, contudo há alguma doutrina externa que, mesmo usando a racionalidade, venha querer deturpar a veracidade bíblica. Então você usa da implicação lógica, ou seja, o que há de lógico de tudo que você já leu, para que você venha sanar as dúvidas existentes. Vamos a um exemplo. Há uma doutrina de homens que diz que Deus não só decretou, como ordenou a queda do homem. Eles tiram isso como uma razão bíblica para impor sobre aqueles que ouvem essa determinada doutrina. A Bíblia fala, recorrendo às Escrituras, em Gênesis 3,17, dizendo: e disse Deus a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu ordenei, dizendo: dela não comerás. Maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, se Deus ele ordenou anteriormente para que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, implicação lógica,
Como é que um ser puro, como é que um ser santo, como é que um ser que não pode ver o pecado ordena alguém praticar o pecado? Sendo que o texto bíblico ele é claro, preciso e objetivo, que Deus ordenou o homem para não comer do fruto. Se em Gênesis 3,17 veio um mal punitivo ao homem, porque dele comeu, logo Deus não ordenou, mas o homem deliberadamente foi ele que desobedeceu a Deus. Então a implicação lógica ela é feita quando você tem um conhecimento amplo das Escrituras e você raciocina sobre essas ocasiões. Se essa doutrina diz que Deus ordenou o pecado, todo o mal do mundo, e a Bíblia diz que não, que Deus ordenou ele para ele não comer, então quando eu raciocino e vejo que Deus é santo, que Deus é soberano, que Deus é puro, que Deus ele não tolera o pecado, lógico, Deus não ordenou tal fato. É essa a conclusão que podemos tirar segundo as Escrituras e a implicação lógica. Se alguém deturpa isso, é porque quer. Então, meus amados irmãos, muito obrigado por você ter assistido essa aula. É uma aula um pouquinho mais longa, mas ela é precisa, porque através dessa aula, logicamente eu não me ative a alguns termos técnicos que muitas pessoas que são graduadas, né, em letras, em português, que elas sabem dizer de maneira de cós salteado, mas eu procurei de uma forma que todas as pessoas em todos os níveis de escolaridade pudessem ter um pouco de fundamento para aplicar os textos bíblicos. Peço que você deixe o seu like, compartilhe, que você coloque, se assim é de sua vontade, a descrição do vídeo, se você está gostando do curso, se há alguma dúvida, alguma complementação, é muito importante para nós. Mas uma coisa é certa, tudo aqui passado é para que você compreenda bem o versículo bíblico e aplique de uma maneira honesta e fiel à pureza das Escrituras. Além do mais, basta ter cuidado. E como a Bíblia fala em Colossenses 2,8 dizendo: tende cuidado para que ninguém faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. E é nessa palavra que eu encerro este vídeo. Até a próxima aula, se assim Deus permitir, graça e paz.